Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino dos céus é ainda como uma rede lançada ao mar, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se, recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus dos que são justos, e lançarão os maus na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Compreendestes tudo isso? Eles responderam: sim. Então Jesus acrescentou: assim, pois, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Você está um pouquinho, você que está em casa, você que está aqui na nossa paróquia de Santa Teresinha. Jesus continua falando de parábolas, que são histórias que têm um significado religioso. Ele usa o vocabulário da época dele. Aqui é tesouro, rede, mar, tá? Peixe. Tesouro foi ontem, né? Semente. Ele usa o que o povo conhecia, a linguagem do povo. Importante o padre falar também a linguagem do povo, senão como é que vai entender? Chegasse aqui e falar só em grego, hebraico, aramaico, nem os padres entendem, então não adiantava nada, né? Apesar do curso que eu fiz, foi para ler o grego, o hebraico e o aramaico, né? 12 anos em Roma. Naquele tempo, Mateus 13, 47 a 53, disse Jesus à multidão: o tempo é hoje. Na hora que é anunciada a palavra de Deus, ela acontece dentro de nós. Se a gente seguir, se a gente tiver fé, ela vai acontecer. Hoje Jesus não está falando com os discípulos, mas com a multidão. É bom saber com quem ele está falando. Hoje é a multidão. O que ele fala? O reino dos céus, de novo, continua falando do reino dos céus. Existe um reino que está nos céus. Esse reino não está na terra. Então, nós temos que lutar pelo reino dos céus, não pelo reino da terra. Trazer o reino do céu para a terra e não querer viver somente no reino da terra. Não é colocar o reino da terra no céu, é colocar o reino do céu na terra, é o contrário. É semelhante, o reino dos céus é como uma rede lançada ao mar. Então aqui vai falar o que os pescadores entendiam, né? Quando eu era mais novo, eu comprei uma tarrafa e comecei a jogar a tarrafa no mar. Eu aprendi a lançar a tarrafa, né? Tem todo um jeito, né? Tem um jeito que você joga, quando lança, ela abre, não é isso? Pescou já? Ela abre e cai no mar. Mas não é jogar de qualquer jeito. Aí de tanto tentar, eu aprendi a jogar a tarrafa, né? Então ele está falando o que os pescadores entendem, né? É uma rede lançada ao mar, uma tarrafa, que apanha todo tipo de peixe. E é verdade, se a gente jogar, infelizmente hoje os peixes estão cada vez menos, porque tem muita poluição no mar, né? E tem a época de pescar, porque senão vai acabar com tudo. Hoje a humanidade é 7 bilhões e meio de pessoas, né? 7 bilhões. Desses 6 milhões e meio mais, que eu não estou acompanhando mais,
morreram por causa da Covid, né? É muita gente. 3 vezes a cidade de Fortaleza morreu só por causa dessa doença, né? Então ele joga a rede no mar e apanha todo tipo de peixe, verdade. Bagre, peixe bom, cavala, cioba, tudo. Camarãozinho aqui, acolá, se a rede for pequenininha, se tiver abertura pequena, né? Quando está cheia, os pescadores puxam a rede para a praia, sentam-se e recolhem os peixes bons em cestos e jogam fora os que não prestam. Ainda hoje se faz isso. Por que Nosso Senhor está falando isso? Já disse que é uma história que ele conta, mas tem um sentido religioso. Essa história de separar os peixes, peixe bom em cesto, peixe mau para fora, jogar fora, está falando de quê? Do julgamento, do juízo. Os bons irão para o céu, peixe bom em cesto, os bons irão para o céu. E os maus? Inferno, joga fora. Padre, não diga isso não. Meu irmão, é o que está escrito. Eu não posso estar inventando. Se eu dissesse o contrário do que está escrito, eu seria um mau pastor, um profeta falso, um falso profeta. Eu tenho que anunciar a palavra de Deus, não posso inventar. Está falando do juízo final e do fim dos tempos. É o que ele vai dizer, ó. Assim acontecerá no fim dos tempos. Nós já estamos vivendo o fim dos tempos. Começou com a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo e vai até a vinda dele. Eu não estou falando do final do mundo, preste bem atenção, porque as pessoas confundem uma coisa com a outra. Final dos tempos é agora já, faz 2022 anos. Não, tudo isso porque ele morreu com 30 anos. Mais ou menos 2000 anos que nós já estamos no final dos tempos. Não é o final do mundo. O final do mundo ninguém sabe. Nenhuma dessas profecias aí da internet sabe quando é que Jesus volta. Entendeu? Mas é final dos tempos? É. São os últimos tempos, até o retorno de nosso Senhor. Final dos tempos é isso. São os últimos tempos antes do retorno de nosso Senhor. Assim acontecerá no fim dos tempos. Os anjos virão para separar os homens maus do que são justos. Quem vem junto com o nosso Senhor? Os anjos. E eu acredito que um anjo me segurou acolá, né? Porque, pelo que eu estou vendo aí, era para ser um destroço feio, essa queda aí, né? Eu estou pensando muito nisso, né? Do que significa e no que significou para a minha vida, né? Então os anjos virão com o nosso Senhor para separar o quê? Os maus dos bons. Os maus vão para o inferno. Existe inferno? Não. Pois vá pensando isso. Quando cair lá, o inferno não é um lugar, é um estado de vida, onde as pessoas vão viver sempre com ódio, com rancor, com desespero, com violência, com maldade, sempre lembrando do pecado. É um local de pecado eterno. Pecado eterno, sem Deus. E o céu, encontro com Deus, também eterno. O céu não é aquele local onde está dormindo, não, porque a gente morre, né? Aí pensa que o céu, aquele negócio, não sei o quê, aquela paz. É vida. Nós estaremos vivos no céu. Se pode comer peixe? Pode. Jesus não comeu, ressuscitado. Mas, Senhor, eu queria uma feijoadazinha, daquela da Dona Maria, bem acolá, que todo sábado eu compro. Pode ser também. Sei lá se ele vai, né, ter uma feijoada. Mas ele está vivo lá. Está morto, não. Te diz assim: descanse em paz. Eu não quero descansar no céu, não, falando sério. Eu quero viver. Ora, mais está aí. Não é para estar descansando lá, não. Terezinha mesmo disse: eu quero passar meu céu fazendo bem. O céu não é local para estar descansando, não. Quer descansar, arma uma rede na sua casa, aqui mesmo não. Aí descansa, né? O céu não é para descansar, é para viver. Aí tem aquela ideia de o céu, todo mundo sentado, descansando. Isso não é céu, não, né? Nós vamos estar vivos e vamos ver todo mundo que está lá. Quem está no purgatório vai espiar o pecado que não espiou na terra. Também não é um local, é um estado de vida. Não tem mais local físico, não é mais esse negócio não, físico aqui, tem mais nada de físico não. Mas é um local que você vai espiar o que você não espiou na terra. Exemplo, a pessoa que passa a vida roubando, às vezes é pouca coisa, roubo, né? Nunca devolveu, o purgatório lhe espera. A não ser que devolva. Aí, a culpa desse político aí, porque o que roubaram vai ter que devolver.
Como é que devolve? Eu não sei, meu filho. Você não pode ir para o céu devendo alguma coisa. Não vai, não vai. Né? Vai ter que devolver de alguma forma. Aí vai ter que se arrepender do que fez. Certo? E se mata outra pessoa, pior ainda. Mas pode ir para o céu? Pode. Se tem uma contrição perfeita. Contrição o que é a contrição? É o arrependimento total. A pessoa que tem um arrependimento total do que fez, sobe para o céu bem direitinho. Então, no final dos tempos, os anjos virão com Jesus para separar os maus dos bons. Os maus vão para o inferno, os bons para o céu ou purgatório. Se tiver que pagar alguma coisa, é purgatório. Lançarão os maus na fornalha de fogo. Acabei de dizer, está escrito aqui. Fornalha de fogo é o que? É o inferno. Quer dizer que tem fogo lá? Eu nunca fui, meu filho, nem quero. O fogo representa isso. Todo mal que você possa imaginar vai estar lá. Pensa aí no dia na sua vida que deu tudo errado, que você sentiu muito mal, ou um dia que você pecou brabo e você sentiu todo o peso do pecado. Você vai sentir isso eternamente, 1000 vezes mais. Pronto, é o inferno. Vai ter um dia de sossego? Não. Lá mesmo não. A história do Lázaro, né? O pobre que estava à mesa do rico, queria comer, o rico não deu. Lázaro foi para o céu, o rico foi para o inferno. Aí pediu para o Lázaro molhar com a ponta do dedo na água e refrescar. Pode não. Quem está aí fica aí queimando mesmo. Queimando nesse sentido. É a alma que queima. Mas queima de remorso, porque não pediu perdão. E isso para sempre. Não é 1 ano, 2 anos, não é 1000 anos, não é 10.000 anos, não, é para sempre. Por isso que Deus tem paciência, porque não quer que ninguém vá para sempre para o inferno. Por isso que tem paciência. Às vezes eu escuto dizer, por que é que aquele cabo é tão ruim e não acontece nada com ele? Aí eu digo, irmã, era melhor que acontecesse, para ele pagar aqui, porque se não acontecer, ele vai para o inferno. E todo mal ele vai pagar. Onde? No inferno. Tem como sair? Tem não. O inferno é tão ruim que nós tudinho, a gente indo para o purgatório, para o céu, nós vamos nos encontrar. Mas se alguém da sua família ou um seu amigo for para o inferno, nunca mais você vai ver. Nunca mais. Então a gente chegando no purgatório ou no céu, se a gente não encontrar certa pessoa ou amigo da família, ele está no inferno. Você nunca mais vai encontrar com ele. Mas eu tenho saudade, pode ter, mas não encontra mais. Esse é o inferno, que é uma miséria. Lançarão os maus na fornalha de fogo, aí haverá choro e ranger de dentes. No inferno, ranger de dentes é a violência, a raiva. Quem está lá fica com raiva eternamente, como Satanás tem raiva de nós e quer nos conduzir para lá. Satanás já perdeu, está condenado. O único que está condenado mesmo que a gente pode falar é o Satanás. Os outros, a gente prega aquilo que a igreja prega, mas a igreja nunca colocou ninguém no inferno, porque antes de morrer a pessoa tem a chance de se salvar. Se arrepender antes de ir para Deus, para o juízo de Deus, se salva, pagando no purgatório que tem que pagar. Então ranger de dentes, sentido do ódio que se sente lá, da raiva de Deus, raiva de tudo. E o choro, não tem mais jeito. Quem for para o inferno não tem mais jeito, irmãos. A pior desgraça é o inferno, né? Missa de 7º dia é importante a missa em si. A gente reza pelo morto para quê? Para que o morto vá para o purgatório ou para o céu. Porque se for para o inferno, não adianta mais rezar não. Mas como a gente não sabe, a gente reza, tá? Embora aqui eu prefiro celebrar a missa comunitária e colocando a intenção, porque a missa é para todo mundo, para quem está vivo, para quem está morto. Durante uma missa, todos os anjos e santos, eles participam, cada missa, principalmente na consagração. Haverá choro e ranger de dentes. Aí Jesus perguntou, vocês compreenderam o que eu disse? Eles disseram sim. Será que entenderam? Disseram que sim. Aí Jesus acrescenta outra parábola. Todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, o mestre da lei é o fariseu. Agora ele não está falando mais com a multidão, está falando com os fariseus, que eram um partido religioso da época de Jesus. Eles acreditavam nos anjos, na ressurreição, isso é bom.
mas eles criavam leis que não tinha nada a ver com a nossa religião. E eles diziam, tem que seguir todas as leis para se salvar. Sabe quantas leis eram? 613 leis. Nós só temos 10. Os 10 mandamentos. Além dos 10 mandamentos, eles criaram 603. Total, 613. Não dá nem para entender que leis são essas, né? Que são tantas. Então ninguém se salva. Então o reino dos céus, todo mestre da lei que se torna discípulo do reino dos céus, todo fariseu que se converte, é como um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Coisa nova representa o quê? O Novo Testamento. Coisa velha, o Antigo Testamento. Mas também, coisa nova significa o quê? O que é bom. O que a gente fez de bom, que vai nos conduzir para o céu. Ou as ovelhas boas, e velhas, as ovelhas ruins, ou aquilo que vai nos conduzir para o inferno. O inferno existe. Quando Jesus terminou de contar essas parábolas, partiu dali. Então ele ensinava e saía. Ele não gosta desse negócio não, como hoje tanta gente gosta, né? Ficar na internet, recebendo like toda hora. Embora para nós pode dar o like, que o nosso canal é bem pequenininho, viu? Mas esperando 1 milhão de like, não sei o quê. Jesus não esperava não. Ele dizia a verdade e saía. Tenho certeza que hoje, ele não se expunha à mídia. Jesus não iria para a mídia, para a grande mídia ele não iria. Ele não iria, tenho certeza. Ele se escolheu estar longe, afastado com os pobres, não com os ricos, não na mídia. Ele não aceitaria essa mídia que muitos padres aí gostam muito, né? De aparecer. Jesus mesmo não. Jesus era muito simples e ele andava com pessoas simples. Por isso que eu digo também, quando ele voltar, muita gente não vai reconhecer não. Muitos padres também não vão reconhecer não, porque é exatamente o oposto do que muitos fazem. Tenha muito cuidado com a mídia, irmão. É importante até certo ponto. Mas viver só em função da mídia não presta não. Viu? Que a carapuça caia em quem merece. Primeira leitura de Jeremias. Bonita essa leitura, né? O profeta Jeremias muito bonito. Palavra dirigida a Jeremias da parte do Senhor. Quem está falando é o Senhor, então preste atenção. Quem está falando aqui não é o profeta, é o Senhor. O que ele diz? Levanta, vai à casa do oleiro. Quem é o oleiro? Aquele que faz jarro de argila, faz pote. Naquela época tinha. Até hoje se encontra pote, jarro da época de Cristo, enterrado lá. Eu fiz um curso de 1 mês de arqueologia em Israel. 1 mês na Turquia e 10 dias na Grécia, quase 3 meses. Arqueologia é isso, procura o que ainda tem daquelas épocas antigas. Ainda tem jarro da época de Cristo, enterrando, cavando, né? Eles encontram. Então levanta, vai à casa do oleiro, aquele que faz jarro, né? Ali te farei ouvir minha palavra. Vai lá e eu vou profetizar para ti lá. Aí Jeremias foi, obediente, palavra de Deus. E ele viu que o oleiro, o homem que trabalhava no forno, no torno, estava lá, no forno, né? Tem um forno quente, eles vão girando a argila até cozinhar a argila. Quando o vaso que ele moldava, quando estava fazendo um vaso com barro, se avariava, ele quebrava. Tá certo? Ele faz um outro vaso. Pega o mesmo material, não é quebrar, pega o mesmo material e faz outro vaso. Então está fazendo um vaso, ok. Aí o vaso não ficou do jeito que ele queria, desmancha tudo, pega o mesmo material, faz outro vaso até ficar do jeito que ele quer. Isso que ele está dizendo. Aí o Senhor falou: acaso não posso fazer convosco como este oleiro, casa de Israel? Ou seja, eu sou esse oleiro. Deus dizendo para Israel. E Deus dizendo para cada um de nós: como é o barro na mão do oleiro, assim sois vós em minha mão, casa de Israel. Como é bonito, né? Nós somos como o barro na mão do oleiro. O oleiro é Deus. Então ele está moldando a nossa vida. Ele quer fazer um jarro bonito conosco. Mas se a gente deixar, então cada um de nós é como um barro, um barro para fazer um jarro. E deixar Deus fazer. Como é que eu deixo Deus agir? É o que eu falo todo dia: oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum. Faça isso que você vai ser moldado por Deus. Mas
Se o barro não quiser ser moldado, Deus vai poder fazer o jarro? Não, faz não. Porque Deus respeita a liberdade humana. Tá? Se o homem diz não, é não. Essa guerra aí. Foi Deus quem quis a guerra? Não, Deus não quer guerra. Foi o homem quem quis invadir o outro, um território, invadir o outro território. Obra do homem e de Satanás. Quantas pessoas já morreram lá? Crianças, né? Mulheres, homens, todo mundo. Então, ali, aquele ditador que entrou no país vizinho, ele é um jarro, é um jarro que não presta, ele é um barro que não presta. Porque ele está fazendo a coisa que Deus não quer. E cada vez que a gente fizer algo que Deus não quer, nós somos um vaso, não, somos um barro que não presta. E Deus não pode fazer o jarro, o vaso de um barro que não presta. Então, no fundo, quem vai decidir somos nós. Se a gente obedece à lei de Deus, os mandamentos, ou procura obedecer com toda a força, com toda a alma, com toda a mente, como diz nosso Senhor, nós seremos um vaso bonito. Aí Deus vai fazendo, né, de maneira tal que se apresente um jarro não só bonito como bom, que sirva para guardar as coisas, guardar o óleo, guardar o vinho, porque eles guardavam o vinho em jarros. Então é Deus quem molda o barro para fazer o vaso, o jarro. E nós somos o barro.